tarefa mais importante do complexo é servir de veículo de transformação, através da qual a essência arquetípica é trazida para a realidade viva. Ele traz esse core arquetípico para a experiência pessoal, e esses dois se encaram mutuamente. Somente através de uma experiência real é que o arquétipo ganha vida. Sem experiência, o arquétipo é zero, não é vazio, não tem nada lá. O complexo é um instrumento de uma dialética, é ele que é. Aliás, essa é uma frase clássica do Jung. O Freud dizia, os sonhos são a via régia para o inconsciente. E o Freud dizia, os complexos são a via régia para o inconsciente. Porque eles são responsáveis pelo... O Jung dizia, os complexos é que são, porque eles são responsáveis pelos sonhos e pelos sintomas. Ok? Então, quando saudável, o complexo fortalece o ego e o seu senso de identidade e pertença. Então, quando eu tenho a experiência da justiça, quando eu ouço a historinha do Pedro e o Lobo e percebo que foi feita a justiça, quando eu... tudo isso vai fazendo com que o ego vai criando uma noção de identidade e de pertença. Pertença não só dentro da família, mas dentro desse universo de deuses que habitam lá dentro de nós, de energias, de poderes que habitam dentro de nós. O ego tem o seu lugar no centro da consciência, ele é o regente da nossa consciência, até uma certa idade. Tá? Isso aqui tudo, eu vou pular um pouquinho mais a questão isso é importante. O complexo também é um recurso, e eles têm sempre uma polaridade positiva, mesmo os mais horrendos, mesmo os dos psicopatas. Como nas aulas da sombra, as pessoas falam, o que pode haver de bom de ser psicopata? Bem, ninguém come um tubarão, né? Há alguma coisa boa em ser um tubarão. Ninguém faz farinha com tubarão. Outra coisa boa de ser psicopata, senso de estratégia. E mesmo nas coisas mais horrendas, a luz. Não há nada. E mesmo nas coisas mais luminosas, a sombra. Não há nada que não tenha o outro lado. Se o ego consegue estabelecer contato com o complexo, e experimentar e configurar as imagens e as fantasias que vêm do complexo, pode então se tornar uma energia que vivifica a pessoa. Eu encontro sentido, significado e propósito porque o complexo vem, o complexo construtivo vem e me habita. Principalmente quando eu permito que o sentimento associado àquele complexo flua. Eu agora tenho que usar uma série de sentimentos, mas principalmente a minha alegria para poder estar a transmitir. E se ela flui agora aqui, então isso não cria senso de propósito na vida. Estou a fazer algo útil para mim, para os outros. Gosto, sinto-me bem, faz sentido, traz alegria, é útil. Propósito. A alegria, como tonalidade de um complexo, pode constelar arquétipos que nos dão asas e nos tornam mais vivos. E aí a gente começa a entender que nossos dons e vocações também são complexos. Os complexos manifestam nos nossos interesses, nas nossas paixões, nas nossas vocações e nas nossas aptidões naturais. O caso da minha paciente que apanhava do marido, o interesse dela passou a ser ajudar pessoas. A vocação dela passou a ser ajudar pessoas. Tornou-se num recurso, aquilo que era uma dor. Podem ser inicialmente nossas limitações, mas quando trabalhados conscientemente, tornam um estímulo para o nosso desenvolvimento. Um dos complexos mais comuns que todos nós passamos, porque é, mais uma vez, uma experiência arquetípica, é a paixão. Um estado de apaixonamento é um estado de complexo. Tu ficas obcecado. Tu começas a lembrar das associações todas da paixão. Isto é, a última vez que me apaixonei também foi na primavera. Ai, que engraçado, a última vez que me apaixonei... Começo a lembrar das experiências anteriores da paixão. Põe excesso de energia no objeto da paixão. Retiro energia de todo o resto das outras coisas todas do interesse da minha vida. O estado de apaixonamento é um estado de possessão de complexo. Normal. Dura X tempo, passa, transforma-se em outra coisa. Tá? É um exemplo da normalidade, da beleza, da força da vida que é gerada através, e não só da paixão pela uma pessoa, mas pela paixão por coisas. Agora eu estou apaixonada por esse tema, ou estou apaixonada por essa atividade. Ela vitaliza a nossa vida. Ele tem um lado muito construtivo. O que acontece para ele ficar patológico? Primeiro, há uma inundação pelo core arquetípico. O arquétipo é luminoso. Ele é muito poderoso. A imagem que vem do arquétipo é muito forte. E ela pode inundar o nosso eu. Há uma traumatização pela experiência. A experiência associada àquele arquétipo, a gente não consegue integrar. E há uma rejeição, isso aqui é o X da questão. Há uma rejeição por parte do ego
Eu não quero essa energia, eu não quero essa experiência, eu não quero me lembrar disso, eu não tenho isso aqui em mim. Não, o ego inconscientemente, não é que a gente diz eu não vou me lembrar disso, mas há uma decisão da parte autônoma do ego que diz não. E aí ele fica autônomo e, portanto, patológico. Aí ele assimila as experiências que eu vou tendo na vida e vai integrando na massa de memórias e nas associações, e no extremo ele assimila o próprio ego, que é o que a gente chama de identificação com o complexo ou possessão. Okay? Vamos supor que um militar, vou dar esse exemplo agora. O militar é militar, é militar, é militar, é militar, ele é militar, e ele finalmente casa e tem um filho. Aí ele começa a ser militar em casa. E ele é militar com os filhos e com a mulher e com todas as situações, e com o vizinho e com tudo. Ele tem sempre aquela atitude, aquela postura, ele é sempre um sargento em todos os lugares. Ele é engolido. Aquela ideia, né, misturada com aquelas emoções, engole a identidade inteira da pessoa. O homem que está por trás do sargento deixa de existir. É possuído. E quando se fala em possessão de espíritos, nos primitivos, estamos a falar disso. O que não quer dizer, sei lá, se de fato não existe uma energia, uma alma, ou o que quer que seja, uma vibração, uma qualidade energética arquetípica ou do morto, que eu tenho mais receptividade, porque tem um complexo para ser de alguma forma atormentado por aquilo. Não as qualidades do morto entrem em linha com aquilo que tu tens que aprender. Exatamente. Portanto, exatamente. Perfeito. Muito possivelmente poderá acontecer assim. Mas muitas vezes a ideia de uma possessão pode ser apenas interna. Mas também pode ser o casamento entre o interno e o externo, se é que é o externo. Então, há inundação, há traumatização, há rejeição, há uma assimilação enorme de experiências e há o engolir do ego. O complexo é estruturalmente um trauma, uma imagem congelada que muitas vezes é útil na terapia ver que imagem é essa, mas às vezes foram tantos traumazinhos que não tem como chegar na imagem original. Então a gente não se importa com isso, a gente só tenta depois criar novas imagens para poder trabalhar com aquilo. A imagem arquetípica, um arquétipo que está lá dentro, fatores associativos, todas as coisas que eu ligo e que muitas vezes estão no corpo, por exemplo, são elementos que eu fixo a minha atenção no momento do trauma. Por exemplo, os pais vão ter uma briga violenta e a criança, porque precisa se dissociar, não consegue processar a violência daquela briga, fixa na cor vermelha. Ou fixa num pássaro que está num pombo que está na janela. Mais pra frente poderá surgir uma fobia de pombo que nada tem a ver com pombo. Tem a ver com um elemento associativo que está no complexo e que triggers, despoleta o complexo por inteiro. Porque ele começa a puxar montes de coisas aleatórias para dentro dele. Ok? E por fim o elemento aglutinante, que é a emoção. Que é a forma como a gente consegue descongelar essa loucura toda. Eu desenhei aqui assim, eu não conseguia fazer um gráfico, eu não tinha condições de fazer um gráfico no computador, então eu desenhei. Como é que ele é? Se a gente vê a célula do complexo dentro da cabeça, se desse para ver graficamente, ela era mais ou menos assim. Ela tem 2 núcleos, um é arquétipo, tá ali, daquele lado, o arquétipo, e a outra são memórias de traumas congeladas dentro de nós, né? Ao redor dele ele tem associações, montes de associações, que são experiências posteriores ao trauma, e que vão sendo atraídas para a constelação e que vão confirmando o complexo. Eu também tenho fantasias, porque essas associações não são só de fora. São também coisas que eu pensei, eu senti, imaginei, quem me dera que ela morresse. Isso fica dentro do meu complexo. E eu desejei a morte da fulana, né? Fantasias da própria pessoa, provindas da literatura, do cinema, das traduções, da expressão artística ou do próprio inconsciente. E por fim a emoção, o elemento que cola isso tudo. E que geralmente tem uma carga muito forte. Uma das 4 cargas. Mas pode ter mistura também. Tá? O Peter Levine, que eu adoro, é outro que, por favor, estudem. Chama O Despertar do Tigre, o nome do livro dele. Ele fala de trauma, especificamente. Ele faz uma ponte com Jung muito grande. E ele fala que o complexo, ou aquilo que ele chama de trauma, né, que é uma forma de complexo bem característica, ele fala dessa sigla CIBAM. Ele diz que o complexo compõe sensação, imagem, um comportamento, um afeto e um sentido.
Se eu conseguir trabalhar com todas essas áreas, eu curo o complexo. Se eu conseguir trabalhar com a sensação corporal, com a imagem associada a ele, com o comportamento que ele despoleta, com a emoção que está nele vibrando e com o significado e o sentido que ele tem, curo. É assim que eu trabalho para curar, tá? Fica aí bem gravadinho pra gente depois mostrar mais pra frente. Isso aqui vai falar um pouco sobre... Eu vou dar mais um exemplo. O complexo do abandonado. Outro exemplo para fortalecer um pouco mais a ideia. Um homem decide. Tô aqui nessa rua, tô aqui na Rosa Araújo, vou visitar o meu amigo que mora ali. Toca a campainha, não tem ninguém em casa. Uma pessoa normal diz, depois eu ligo. Pena, estava aqui e pensava que podia ver. Uma pessoa com complexo de abandono vai começar a constelar o complexo dele. Mas ele não está em casa. Vai começar a lembrar de todas as vezes que ele bateu a porta de pessoas e não tinha ninguém em casa. Vai olhar pela janela e vai ver as pessoas se abraçando e vai passar horas a olhar na rua sentindo-se abandonado e rejeitado e tristonho e vai conectar-se com a sua infância e o seu passado e vai ficar sentado, vai começar a chover, ele vai ficar na chuva sentado, sentindo frio, olhando as pessoas aquecidas dentro das casas se amando e ele não tendo ninguém pra amar. É nessa escala. Porque ele tocou a campainha do amigo e ele não estava em casa. Vai aumentando, 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 vai lembrando das coisas, vai aumentando os fatores associativos do complexo até o ponto que ele fica completamente constelado, tá? É mais uma forma de eu exemplificar como é que ele vai aparecendo. Tem vários graus. Os complexos, eles estão ligados. Eu não tenho nada na psique que está separado. Não, o Jung diz, não há processos isolados na psique. Está tudo conectado. Uma mulher tem um complexo paterno negativo. O pai, sei lá, bebia e era agressivo e não ligava para ela. Mas o avô, pai da mãe dela, era um queriducho, adorava ela e tratava ela bem. E tinha algumas características que ele fazia algumas fantasias com ela e brincava com ela, não sei como. O complexo paterno e o complexo do avô vão compor o complexo do ânimos, o homem interno dela. Como é que ela vai escolher homens para a vida dela que tem, por um lado, o atributo do pai negativo, por outro lado, o atributo do vô positivo. E isso tudo também vai fazer parte da própria natureza dela, da sombra dela, do complexo da sombra dela. Como é que ela é como o pai dela e como é que ela é como o vô dela. Então você vê que o complexo, ele é complexo, isto é, uma rede de complexos, não tem só um. Vocês vão ver o meu, por exemplo, a rainha e a mãe estão ligadas com a guerreira, tá tudo ligado ali. Você toca num e aquilo vai uns atrás dos outros. Eles vão despoletando, porque é como se fosse aquela coisa das cerejas. Você não consegue soltar uns dos outros. Tá? Nesse caso, é uma ligação direta de complexos. Um está ligado com o outro. Mas eu posso ter complexos que estão ligados indiretamente. Há um complexo central, que está ligado com o outro, que está ligado com o outro, mas que não está ligado um ao outro. Mas se eu tocar naquele botão, esse pode ser despoletado. Um botão bem longínquo do meu complexo central. E, portanto, pode acontecer de alguém chegar e, sei lá, entra uma pessoa aqui dentro que por alguma razão me faz lembrar da minha filha e meu complexo materno é despoletado e eu começo a agir como mãe em relação àquela mulher, a protegê-la, ajudá-la, sei lá o quê, porque indiretamente há uma associação entre uma pessoa que entra, uma necessidade de alguém e o meu complexo. Então, aquilo desencadeia. Tá? Então, se, nesse caso, isso está muito perto da consciência, aquilo está muito longe. E muitas vezes, mesmo que, por exemplo, no meu caso da complexo da guerreira, eu sei que ele existe, mas se algum fator associativo que eu não estou muito ligada a um complexo que está mais inconsciente em mim, então ele vai despoletar o complexo da guerreira de formas que eu não podia prever. Tipo, por que agora eu passei ainda? Porque tem algum fator associativo do meu complexo de guerreira que está ligado a outro complexo que está um caso adormecido lá no inconsciente. Mas quando ele é levantado, levanta a rede inteira, como uma net, uma rede, né? Tudo levanta, levantou uma coisa, levanta tudo. Aí, essa ideia de um vulcão. Cá embaixo a gente tem o mundo dos arquétipos, as grandes fontes, né? Arquetípicas, esses lugares vazios. Eu desenhei 4 linhas onde passa o magma, a energia, 4 fontes de energia individuais. A raiva, a alegria, a tristeza e o medo. E depois desenhei uma série de complexos lá dentro. E todos nós temos esses complexos lá dentro. Uma série deles, né?
Alguns desses complexos têm botões ou gatilhos. O que quer dizer que quando ele aperta, ele ativa essa emoção e ela pode ter um fluxo descontrolado ou inadequado, ou perturbador, ou que causa sofrimento psicológico. Essa é a primeira imagem que eu desenhei sobre como é que funciona os nossos complexos, mas depois eu elaborei um pouquinho mais, eu vou mostrar mais pra frente uma que vocês vão fazer. Lembrando sempre que em cada complexo tem um arquétipo e um trauma, né? Lá dentro tem as duas coisas. E depois eles podem ter botões. Então qualquer coisa lá de fora toca no botão e manifesta-se o complexo paterno, por exemplo. Então aqui mostrei, vou fazer, aqui é outra mais elaborada. Bem, depois, pronto, o Stanislav Grof também fala uma coisa mega interessante sobre esse tema dos complexos. Ele dá outro nome, ele chama de sistemas condensados de experiência, e ele fala um pouco do gatilho, né? Um gatilho é criado, esse botão, o botão que alguém me aperta. Conhecer o que é que me faz apertar o botão é super importante. Por que que certas... Porque às vezes eu não sei. O botão é apertado e eu... desculpa, não sei o que aconteceu, tive uma reação, né? Eu preciso entender a natureza do botão. Porque o botão está totalmente ligado à natureza do que se passa com o meu complexo, meu funcionamento. O gatilho é criado quando o organismo se concentra num aspecto específico de uma experiência negativa. Por exemplo, um ambiente, uma cor, uma música. E pode não estar relacionado com esse centro de experiências condensadas, né? Ele é desenvolvido por um processo de evitação. Eu não quero lidar com o problema, então eu foco numa outra coisa qualquer. E quando essa outra coisa qualquer aparece, aperta um botão, aperta o meu gatilho. Então, ele seleciona uma característica aleatória no ambiente, numa tentativa inútil de evitar o trauma do corpo ou da mente. Nossa, ali algo acontecendo. Outros gatilhos vão sendo adicionados a esse centro condensado de experiência, uns atrás dos outros, de tal forma que muitas coisas podem apertar o meu botão. Como é o caso, por exemplo, do complexo de inferioridade. Pode ser porque uma mulher é mais bonita, pode ser porque ela falou uma coisa que eu nunca diria, pode ser porque aquela pessoa acabou de demonstrar competência, pode ser porque aquela pessoa teve sucesso num projeto seu, pode ser porque eu não consegui resolver alguma coisa, pode ser porque sempre que eu vejo mulher de olho azul eu sinto uma porcaria, pode ser 400 coisas. E esses botões, tá vendo? Os botões do complexo podem ir aumentando, os gatilhos, até o ponto de uma neurose. Então, se partirem todos no chão. Ficar tudo estilhaçado, né? Só um pouquinho mais sobre a patologização. O complexo patológico arrasta montes de energia para si próprio, separa-se da psique e se isola, ficando autônomo, né? E torna-se um ditador da psique. Chega um tempo que chega, por exemplo, no caso das possessões que duram anos, né? Eu tive uma paciente que ela, durante anos ela teve possuída pelo complexo materno, até não poder mais, a vida dela era cuidar de todo mundo. Um dia ela teve que visitar uma irmã que estava doente em outro país. E pensou, meu marido e meus filhos vão morrer sem mim. Foi e teve que ficar lá 1 ou 2 meses ajudando a irmã que ia partir. Quando ela voltou, estava não só bem, como muito melhor sem ela. Tudo melhorou na casa quando ela foi embora. Ela entrou numa depressão extrema, a mulher. Para dar o exemplo de que essa mulher saiu do complexo materno no seu lugar para ser a mãe da irmã em outro país. Quando ela volta para tentar ser mãe de novo, há um colapso. Essa mulher foi possuída pela mãe, pelo complexo materno durante 20 anos. Só quando ela levou esse choque da realidade, que é os filhos dizer: não, tá tudo bem, senti aqui, já não tá mesmo a precisar, mas vocês cozinham? Como é que vocês comeram sem eu cozinhar? Como é que vocês tiveram roupa limpa sem eu lavar? Como? Não é? Só quando isso aconteceu que ela começou, quem sou? Primeiro ela deprimiu e depois, quem sou eu? O que eu gosto? Quais são os meus interesses? Qual é o meu lugar no mundo? Por que eu existo? Todos os questionamentos existenciais só aconteceram quando o ditador autoproclamado, a mãe interna, saiu do lugar do centro da consciência. Origem é o trauma. É o trauma. Eu não vou explicar muito porque a gente tem muita coisa pela frente. Vamos falar um pouco do trauma. Eventos traumáticos podem romper as defesas e as barreiras do ego. O ego, coitado, ele tem defesas, algumas funcionam bem, mas se o que acontece na realidade
for muito violento para uma certa altura do seu desenvolvimento, ele destrói os mecanismos de defesa do ego, não conseguem dar conta da mensagem. E a pessoa é inundada pelo problema. O que pode gerar psicose. Por exemplo, quando a gente fala de psicoses, nós estamos a falar de complexos que falam alto. Ouvir vozes, ou ter sinais de que a televisão está mandando uma mensagem sincrônica sobre o que vai se passar na tua vida. Qualquer forma de delírio, qualquer forma de psicose, estamos a falar de complexos, de arquétipos que inundaram o ego, ao ponto de a pessoa já não consegue mais participar da realidade consensual. Não dá mais. Eu sei que o sol estava mandando uma mensagem agora mesmo, não brilhou mais. Portanto, fica complicado. A psicose é o complexo levado a um limite patológico, mas mesmo móvel. Tá? Então, há certos complexos que eles entram para defender uma ansiedade extrema causada por um trauma. Certos complexos são fragmentos que foram arrancados do ego por causa de um trauma extremo. Eu vou falar um pouco como é que o Peter Levine explica o complexo, o trauma. Peter Levine diz assim, eu tenho essa mola aqui para exemplificar. Ele diz que nossa energia está sempre a funcionar. Isso aqui é o nosso estado natural de energia. Então, ficar sentado, a energia está funcionando assim. Se eu começar a me exaltar um pouco, se eu começar a fazer atividade física, a energia começa a fazer assim. Se eu tiver uma situação de estresse, muito estresse, a energia faz assim. Todo o corpo, muscular, esquelético, visceral, cabeça, tudo faz assim. Se eu tiver um trauma, a energia faz assim. Bloqueia. Fluxo energético da pessoa. Toda a energia que a pessoa tem existe para manter o corpo, a mente, a psique, o espírito assim. Porque ele não conseguiu assimilar a violência da experiência traumática. Por exemplo, estresse pós-traumático. Eu vou pra guerra. Né? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Explode uma bomba do meu lado, arranca a cabeça do meu amigo, soldado. Não consigo. Prendo a energia. Essa prisão de energia é que é um trauma. Toda a minha energia mantém-se para fazer isso, e se eu soltar um pouquinho disso, se eu não conter isso daqui, eu vou voltar para aquele momento. Eu vou voltar para o pior momento de todos do trauma. Isso é o estresse pós-traumático. Isso é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico acontece assim. Há um episódio qualquer, onde eu estou numa grande ansiedade, por alguma razão, que agora não vou aprofundar muito, tranca. A situação que o Peter Levine explica que é interessante é que nosso corpo, ele tende a fight or fly. Ou eu vou ou eu luto na situação de perigo. Ele diz que o trauma acontece quando eu fico imobilizado, impossível de reagir. Eu não posso reagir, não há reação. Quando eu não posso reagir, a energia fica comprimida. Quando eu não tenho saída, por exemplo, um autocarro roda a ribanceira abaixo com não sei quantas crianças lá dentro. Um monte de crianças ficam presas no autocarro com o cinto de segurança prendendo à espera de ajuda. Algumas crianças conseguem sair do autocarro, abrir a porta, ajudar as outras que estão lá dentro sem cabeça, todas ensanguentadas, móveis. As que ficaram paradas ficam traumatizadas com estresse pós-traumático. As que se moveram, abriram o vidro, saíram, ou então voltaram para ajudar as que estavam mal, não ficam traumatizadas com o evento traumático. A energia parou, ou então a energia continuou fluindo. Então, o trabalho que ele propõe é muito parecido com o trabalho das emoções. Tu tens que fazer isso. Começar assim. Deixar uma gota daquela energia começar a fluir de novo. Como? Trabalho com as emoções. Uma gota da energia pode mover-se de novo. Só que tem que ser mesmo só uma gota, porque se for mais do que uma gota, retraumatizo. Volto mesmo com a bomba. Pum! Eu tô em trauma novamente. Então tem que ser mesmo uma gota, uma quantidade muito pequena, para depois poder, pouco a pouco, até que o corpo vai soltando, e volta a ter fluxo. Fluxo emocional. O complexo, de alguma forma, também é uma maneira de soltar de forma ainda controlada, ou não? Ou seja, há complexos cuja única função é bloquear. E há complexos que ele solta, mas de uma maneira disfuncional.
pode ser controlada, mas altamente disfuncional. Isto é, ao invés de eu sofrer do problema que realmente eu tenho, eu sofro de um sintoma que está associado simbolicamente ao problema, mas que não é o problema. Como, por exemplo, a fobia de pombo. Eu não tenho meu problema com pombo, nunca nenhum pombo me fez nada. Mas o pombo representa conflito entre masculino e feminino. E sempre que começa a haver conflito masculino e feminino na minha vida e eu não me dou conta que esse é o meu problema, tenho fobia de pombo, tenho fobia de conduzir, tenho fobia de não sei o que, tenho fobia de cor vermelha, tenho fobia de... as maluquices todas que a gente vai inventando para substituir o sofrimento autêntico por um problema, que é, isso é um problema e eu sofro. E a pessoa para sofrer, o problema é que quando a gente tem um trauma, a energia fica comprimida e eu deixo de ser capaz de sofrer naturalmente pelas coisas. Enquanto eu não chorar a morte de quem morreu, gritar o pânico de quem viu muita coisa horrível acontecendo e medo de coisas que podiam ter acontecido mal, rir a gargalhada toda que eu não pude rir, que também pode gerar complexo, e sentir a raiva das situações em que eu tive que bloquear. Enquanto eu não conseguir voltar a ter fluxo dessas emoções, eu continuo aprisionado no trauma. Um sonho traumático, o que acontece num sonho traumático é que ele é um único sonho que é uma porcaria de ser. Porque ele é um sonho fotográfico, ele não tem simbolismo, não é simbólico. Ele geralmente reproduz a imagem do trauma repetitivamente. O que significa que o sistema homeostático do organismo tenta enfiar o trauma pelo, vamos supor, o esgoto, o tubo de esgoto, né? E lá dentro do esgoto, que é o inconsciente, de certa forma, desculpa, o inconsciente não é um esgoto, é só uma metáfora. O inconsciente é sagrado. Mas quando mete lá pra dentro, o inconsciente acaba por diluir e assimilar a experiência no sonho, né? Então muitas coisas difíceis que a gente passou, a gente reprime, manda lá pra dentro e o inconsciente assimila de outras formas, integra, faz pontos que a gente nem sequer tem consciência. Mas a experiência indigerida, ela entope o esgoto. Ela entope, então volta pra fora pra consciência de novo. Então aparece na forma da bomba. Ouço um barulho parecido com o barulho da bomba e flipo. Ou então, tem um sonho traumático repetitivo, porque o inconsciente diz, não consigo processar, e bumba, manda de volta pra consciência o problema improcessável. Tá? Então o trauma, fala. Eu ia perguntar das crises de pânico, mesmo. A crise de pânico, ela geralmente é um complexo de morte que está constelado. Nem sempre é de morte, mas muitas vezes o arquétipo que está ao redor é um arquétipo de morte. E, portanto, ela está a lidar com algum tipo de tema ligado à morte, ao fim de alguma coisa, que pode ser de uma relação, de alguém que morreu, de uma coisa que se perdeu, que está improcessável, não foi processada. E ela depois vai manifestar-se simbolicamente numa fobia qualquer, num medo ou em algo que vai descoletar o pânico, que pode ser só o medo da morte mesmo. Eu tenho medo de qualquer coisa, por exemplo, tenho medo de andar de metro, vamos supor. É aquele túnel fundo que vai constelar a qualidade do arquétipo e vai voltar a pôr a pessoa nesse lugar. Trauma, tem lá trauma. E, portanto, o trabalho com o pânico não é só dessensibilização, que é uma abordagem mais cognitivo-comportamental, que é vai devagarinho, pega no volante, dirige um pouquinho. Mas, para mim, mais importante do que isso é o trabalho com as emoções. É só quando você possibilita que a pessoa, isto é, se uma pessoa for capaz de ligar o medo dela, de entrar no medo dela 100%, ela só vai conseguir fazer indo isso, porcentagem pouco a pouco. Um pouquinho de medo, 20%. Agora um pouco mais de medo. Agora um bocado mais de medo. E vai aumentando devagar, gradualmente, com significado, ressignificando. Pouco a pouco ela vai aumentando, até que a pessoa é capaz de voltar a sentir medo. Que geralmente o que está constelado no pânico é medo. A emoção do medo está bloqueada. E como ela tá tapada, então, só quando eu estou em 100% de medo é que eu entro de novo nisso. Então, qualquer coisa, por exemplo, eu vou atravessar a ponte 25 de abril, passo. De repente entro de novo no trauma. Estou em pânico. Né? A abordagem medicamentosa não vai curar. Vai controlar. Vai funcionar. Não vai te curar. O medicamento não cura. O nosso remédio, nesse momento da nossa medicina, só controla sintoma, não cura nada. Então você tem que começar trabalhando com um bocadinho do medo, significando o medo e começando a fazer ponte do que esse medo realmente é. Você vê? Em última instância, processar o próprio medo da morte, porque a morte é a angústia, por isso é que se chama angústia existencial, ela é universal.
Não há ninguém aqui que não tenha um piurça da morte. A gente, não tem medo da morte, não tem medo, então vamos ver na hora da. Quando você começa a ficar mais velho, quando começa a chegar numa certa idade, quando começa a pensar em certas... Ou quando começa a se confrontar com um amigo que vai morrer, ou uma situação de alguém que morre, tu te confrontas com essa... Morres, e aí? E ela causa angústia. E, tantas vezes é só mesmo o arquétipo da morte improcessado, não processado. E é preciso trabalhar com ele, porque ele é difícil. É um dos mais difíceis da gente olhar e da gente lidar, é um facto. Vai se morrer sozinho. A gente vai atravessar esse túnel e não sabe se lá tem outra vida, ou se tem absolutamente nada, ou se tem um céu com leite e mel, ou um inferno com gente queimando, ou se um karma com uma próxima vida, ou se absolutamente nada, deixa eu desistir e viro minhoca. Então, você vê, a gente não sabe, ninguém tem certeza absoluta. Então é isso que pode gerar essa angústia de morte, que pode estar na base do pânico, que é uma angústia que pode aparecer desde muito cedo, nas criancinhas, né? O pânico é um capítulo à parte e dava para ter uma aula inteira só sobre pânico. E depois ele está associado também a mitos e é um tema super interessante. Mas ele é um complexo, só para vocês saberem. O pânico é também um complexo. E geralmente é um complexo, o arquétipo que está lá dentro é o da morte. Se você não tem muita noção dos teus complexos, olha para os complexos dos teus pais ou dos teus filhos. Você vai perceber os teus. Se você está mesmo agora, vocês vão perceber isso hoje um pouco mais. Os complexos parentais são especialmente perigosos porque, vamos supor que você tem um complexo parental negativo. Você diz, eu vou ser tudo, mas não vou ser igual ao meu pai. Igual ao meu pai, não vou ser. Não vou ser igual ao meu pai. Então tu faz um esforço consciente, os teus valores, a tua atitude, o teu comportamento, os teus princípios, os teus interesses, é tudo diferente do teu pai. Só que acontece que o inconsciente ele tem uma tendência compensatória. Sempre. O inconsciente sempre compensa. Então o inconsciente vai te pegar uma partida e vai começar a desenvolver opiniões, atitudes, comportamentos idênticos ao teu pai. E tu te vês, de repente, durante 10 anos da tua vida a ser tudo menos o teu pai e de repente tu és o teu pai. Eu, por exemplo, é um caso do meu caso. Eu digo, não vou ser igual ao meu pai, eu vou ler outras coisas, vou estudar outras coisas, vou pensar outras coisas. E nesse momento eu tenho a profissão do meu pai, eu tenho o trabalho do meu pai, o que meu pai faz lá no Brasil é a mesma coisa que eu quase faço agora aqui. E que minha mãe também, aliás, os dois, meu pai e a minha mãe. Eu tenho metade do meu complexo do meu pai e metade da minha mãe. Então, há um momento de fato em que, pura e simplesmente rejeitar e dizer não é bom. Não, eu vou desenvolver outra coisa. Unilateralidade cria unilateralidade no inconsciente. A única forma de haver equilíbrio e diálogo é integrar. Eu também sou isso. Eu também tenho isso. Eu também tenho esse atributo. E quando tu vês tudo aquilo que tu tens e aceitas, então a tua individuação pode dar espaço para o que tu realmente és. Livre dos complexos parentais. Mas o inconsciente prega essas partidas, fazendo com que a gente muitas vezes se torne igualzinho naquele progenitor que a gente tinha pavor. Tipo, eu não vou ser igual ao meu pai, ou igual à minha mãe. E também eu posso ter outros tipos de complexos parentais. Por exemplo, eu tenho uma raiva profunda de um progenitor, mas tenho uma admiração secreta ao mesmo tempo. Sabe? A gente tem uma ambivalência com relação aos progenitores. Essa ambivalência cria uma identificação, um copy-paste da história, dos interesses, dos objetivos, daquele processo na nossa vida. Então, a gente pode, os nossos complexos podem acontecer 3 coisas com eles. A gente pode não saber que eles existem, a gente pode se identificar com eles. Eu sou a guerreira, eu faço tatuagem da guerreira e fico mesmo a guerreira pro resto da vida. Eu posso projetar o meu problema e ter conflitos com as pessoas e situações que estão contaminadas pelo complexo em si. Ou eu posso confrontar o meu complexo, que é a única coisa que libera a energia presa, fazendo com que flua no todo da psique, ou então fazendo com que vitalize novos complexos. Tá? E aí, a resolução do complexo, eu só consigo resolver se eu encarar o conflito original. O que é que está lá dentro? Eu preciso ter um ego que aguenta sofrimento, senão eu não consigo fazer esse trabalho. A pessoa tem que se reconciliar com fatos inalteráveis de caráter negativo e conflitivo no core de si própria. Eu vou ter que lidar com... Por exemplo, eu te amo e eu te odeio. Eu estou muito grata por teres me dado a vida, mas eu estou furibunda contigo, ao mesmo tempo. Um complexo com relação à mãe, por exemplo. Tá? E assim, a integração, ela tem que acontecer com todos esses elementos. Eu preciso conhecer o conflito que está no... O conflito e o trauma que estão no core do meu complexo. Eu preciso conhecer a curva de duração e as reações do meu complexo. Eu preciso reconhecer a possessão, quando eu estou possuído e quando eu fui possuído na minha história.
Fui possuída aquele dia, fui possuída aquela época. Eu preciso conhecer os botões do meu complexo. O que é que faz com que aperto o botão e eu tenha aquela reação? Eu preciso antecipar as situações gatilho. Ok, eu vou àquela reunião e provavelmente eu vou me passar da cabeça. Eu preciso recuperar as projeções. A minha sogra é um monstro. Isso deve ter alguma coisa a ver comigo. Onde é que eu sou um monstro? Igualzinho a ela. Ou o que é que eu preciso desenvolver que é dela? Eu preciso compreender os sintomas, que são os disfarces para o conflito original. Onde é que está no meu corpo? Essa gastrite, essa obesidade, essa pé que torce toda semana. Eu preciso transformar os recursos existentes no complexo. Transformar aquilo que é negativo em construtivo e positivo. Eu preciso separar as emoções do complexo. Se ele está medo e raiva, eu preciso separar e expressar o medo e a raiva referentes àquele complexo. E eu preciso fazer uma abordagem indireta através dos símbolos. Eu preciso simbolizar o complexo. A terapia junguiana é pró em fazer isso. É uma coisa muito importante. Como é que eu simbolizo o tempo todo e crio novas associações para o meu complexo. Isso é a terapêutica. É com todos esses elementos que a gente faz trabalho de complexo. Para trabalhar em todas as vertentes do complexo. Tá? Bom, agora... integração. Essa imagem é incrível. Esse momento é o meu screensaver, porque é mesmo... o Android... Essa imagem, infelizmente, não dá para ter uma noção, porque a imagem, quando você vê, ela até um ínfimo pormenor está cheia de detalhes. São esses artistas visionários que fazem isso. E é mesmo a integração. Tá lá o dragãozão, tá lá outro dragãozão, e eu tô no meio. Você vê integrar a polaridade dos dois. Tô mesmo ali, entre. Você vê? Em contato com ambos. Né? Não nego um em favor, não sou devorado por nenhuma das polaridades. Né? Estão lá os dois, e isso é o que me vitaliza, me foca, me centra. Okay? Acho essa imagem muito poderosa. E para finalizar aqui a análise, sempre primeiro Eros e depois Logo. Primeiro eu preciso entrar em contato com o complexo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso me relacionar com ele. Eros, tá? Eu preciso aceitar, relembrar, para depois remembrar. É a função do Eros. E depois vem Logos, a interpretação. Eu preciso conhecer, entender exatamente como ele funciona, horários em que ele aparece, padrões em que ele funciona, interpretações dos seus símbolos que estão por trás. As duas coisas têm que acontecer. Só a terapia do Eros não é suficiente. Só a terapia do Logos também não é suficiente. As duas coisas são fundamentais, as duas abordagens. Integrativo.